Olá, sejam bem-vindos à primeira parte desse conteúdo sobre o prontuário eletrônico de paciente. Nesse vídeo eu vou fazer uma pequena introdução ao assunto, falando um pouco sobre a sua definição, uma breve perspectiva histórica e alguns conceitos importantes. Para iniciar a conversa, vamos à definição do que é um prontuário. Buscando pelo seu significado no site Dício, o dicionário online de português, podemos encontrar a seguinte descrição: lugar onde se arrecada qualquer coisa de que se venha a precisar. Livro com a matéria resumida e de modo que facilmente se pode consultar. Manual. Indo mais especificamente no termo prontuário de paciente, Reimar, Eduardo e Raimundo o definem em seu livro de 2003 como um elemento crucial no atendimento à saúde dos indivíduos, onde deve-se reunir o maior número possível de informações sobre o paciente para assegurar uma melhor organização da instituição e tratamento do mesmo. Em outras palavras, prontuário do paciente é o documento onde deve-se registrar tudo que acontece a determinado indivíduo durante seus atendimentos, sejam sintomas, exames, diagnósticos, tratamentos, entre outros. Não só com o objetivo de documentar o que ocorre ao paciente, mas também de auxiliar na comunicação entre os profissionais e facilitar o acesso às informações. Esse método de documentação não é recente. Na verdade, os primeiros registros dessa prática datam do século V a.C., onde Hipócrates incentivava os médicos da época a registrarem por escrito o que faziam, segundo ele, com dois propósitos: refletir de forma exata o curso da doença e indicar as suas possíveis causas. Por séculos, esse foi o método mais comum de registro, orientado de forma cronológica em anotações, conforme os profissionais observavam os sintomas e efeitos nos indivíduos. Apenas no século XIX que foi ocorrer uma mudança nesse sentido através da figura de Florence Nightingale, a conhecida precursora da enfermagem moderna, quando, durante a Guerra da Crimeia, ela observou uma grande dificuldade de obter informações sobre os feridos, o que acabava dificultando seus tratamentos. Essa sua luta ficou eternizada na famosa frase de sua autoria, onde se atenta à importância de se registrar. Na tentativa de chegar à verdade, eu tenho buscado em todos os locais informações, mas em raras ocasiões eu tenho obtido os registros hospitalares possíveis de serem usados para comparações. Mais adiante, na virada do século XX, outra reforma aconteceria, que traria uma padronização mais moderna aos prontuários. William Mayo, em Minnesota, nos Estados Unidos, observou que a forma cronológica que os médicos anotavam as informações sobre os pacientes, tudo em um único documento inclusive, só dificultava para localizar algum dado mais específico de algum determinado paciente. Sendo assim, em 1907, ele implementa na sua clínica um novo modelo, um registro individual e separado para cada paciente, dando origem ao prontuário centrado no paciente. No começo ainda era orientado de forma cronológica, porém, a partir de 1920, surgiu um movimento para padronizar melhor o conteúdo, criando uma estrutura sistematizada com dados mínimos que deveriam ser registrados e apresentados. Apesar de um grande avanço no que se fazia 20 anos antes, esse método ainda não era perfeito. Havia muitas informações para organizar, de diversas fontes diferentes, com várias pessoas relacionadas envolvidas no processo. Sejam queixas do pacientes, resultados de exames, considerações do médico, planos terapêuticos e etc. Uma solução para esse problema só foi surgir no final dos anos 60, quando Lawrence Weed implementou o método SOAP, que seria queixas, achados, testes e conclusões e plano de cuidado. Mudando a orientação de ser cronológica para ser focada no problema, essa estratégia foi muito bem aceita, mas necessitava de treinamento e disciplina para ser bem implementada. Atualmente é um consenso que, dentre as funções esperadas de um prontuário eletrônico, se destacam as: apoio ao processo da atenção à saúde, sendo uma fonte de informações para tomadas de decisões e um meio de comunicação, é um registro legal das ações médicas, serve como um apoio à pesquisa, como em estudos clínicos e avaliações de qualidade, e também promove o ensino e o gerenciamento de serviços, auxiliando em cobranças, reembolsos, além de seguros e outros aspectos relacionados aos custos. Ok, mas e onde entra a parte eletrônica disso tudo? Com o desenvolvimento tecnológico eletrônico,
eletrônico a partir dos anos 70, começou a se observar algumas desvantagens em torno do uso do prontuário em papel, como por exemplo, só podem estar em um lugar ao mesmo tempo, para estudos científicos ele necessita de transcrição, o conteúdo é livre, ou seja, a ordem variada, às vezes ilegível ou até mesmo incompleto, e as anotações não podem automatizar lembretes ou alertas para médicos. Dessa forma, o eletrônico foi apresentado como uma proposta de atender às demandas dos novos modelos do mercado, unindo todos os tipos de dados em variados formatos, em épocas diferentes e feitos por profissionais diferentes em distintos locais. Como o Institute of Medicine o definiu em 1997, ele é um registro eletrônico do paciente que reside em um sistema especificamente projetado para apoiar os usuários, fornecendo acesso a um conjunto completo dos dados correntes, alertas, sistemas de apoio à decisão e outros recursos, como links para bases de conhecimento médico. No Brasil, isso só foi ser regulamentado em 2018 através da Lei nº 13.787, regulando a digitalização dos prontuários de pacientes a nível nacional. Mas eu acho que isso é uma conversa para um próximo vídeo. Para mais informações, deixo aqui na tela e na descrição algumas referências e materiais complementares para um estudo mais aprofundado.